Nós tivemos o quê? A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, tá bom? A gente viu a soberania de Deus sobre a criação e as pessoas jogando suas roupas, jogando também folhas ali e aclamando Jesus como rei, Então, isso foi no domingo. À tarde ele entra no templo, observa, mas à tarde ele retorna para Betânia, que ficava a casa de Simão, o leproso, de Maria, de Lázaro e de Marta. E era 3 quilômetros de Betânia para Jerusalém. Na segunda-feira, o que acontece? Na segunda-feira, Jesus está saindo de Betânia logo cedo, tem fome, e ele vai até uma figueira, e vai olhar se tem fruto. Quando ele olha aquela figueira não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira. E Jesus ele fez isso para ilustrar realmente, fazendo uma comparação da figueira que simbolizava Israel, que Israel não aproveitou a oportunidade que foi lhe dado, por essa razão seriam castigados. E aí Jesus, quando entra na segunda-feira em Jerusalém, ele vai até o templo, e aí ele purifica o templo, expulsando ali os cambistas, expulsando aquelas pessoas que estavam fazendo comércio na casa do Senhor. E aí à tarde, ele sai da cidade, provavelmente ele volta para Betânia. Por que a gente crê que ele voltou para Betânia na segunda-feira? Porque quando foi na terça-feira de manhã, Jesus ele chega e os discípulos observam que a figueira que ele amaldiçoou havia secado. E aí Pedro fala para Jesus, espantado: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca. E Jesus aproveita para dar uma lição sobre fé e oração. E aí na terça-feira, Jesus ele vai para o templo, começa a ensinar, tem debate, com os líderes religiosos. Ele conta algumas parábolas, e ontem a gente mencionou aqui a parábola do lavrador, e ele termina realmente com o seu sermão escatológico, falando das coisas dos últimos dias. E ontem também nós falamos sobre a quarta-feira. O que aconteceu na quarta-feira? Na quarta-feira não teve muito evento. Na quarta-feira parece que foi um dia mais de descanso, um dia mais de repouso. Na quarta-feira, o que nós podemos registrar é que Jesus fala para os discípulos que daqui a 2 dias ele seria morto. E naquela quarta-feira, Judas decide entregar Jesus na mão dos líderes judaicos. E foi isso que aconteceu na quarta-feira, e nós aproveitamos para saber um pouco sobre a vida de Judas. E agora, meus amados, nós chegamos na quinta-feira. A primeira pergunta aí: quais foram os eventos que ocorreram na quinta-feira? Teve um bocado aí mesmo, viu? Mas qual foram os eventos que ocorreram na quinta-feira? Pergunta. Onde saiu o empate, Teve 4 perguntas, 2 perguntas as mulheres responderam e 2 perguntas os homens responderam. Quais foram os eventos Festa dos Pães Asmos. Festa dos Pães Asmos. A festa dos Pães Asmos, que era a festa da Páscoa. E a última ceia. Muito bem, onde Jesus comemora a Páscoa ali com seus discípulos. Quem foi que respondeu? Isabelle. E a última ceia foi Lavínia. Justamente falando sobre não a última ceia, mas a ceia, Então Jesus estabelece a ceia. Então aí já 2. Preparação da Páscoa, Gil botou. Foi justamente onde que já foi anunciada a preparação da Páscoa. Pés. Sim, o lavar os pés. Quem foi que respondeu isso aí? Irmã Cristiane Pacifica, muito bem. Foi a ocasião ali que lavou os pés dos discípulos, que nós vamos falar aqui muito bem. Tem mais? Não. Rapaz, aí as mulheres aí, agora eu fiquei com vergonha, viu? Agora eu fiquei com vergonha.
Tá bom? Então vamos A sair. ida de Jesus ao Getsemane. Vitória. Vitória. Eu tô com vergonha. Vitória, muito bem. Realmente a ida de Jesus para o Getsemane. O discurso do cenáculo. Lá Isso. Mas até que nesse daí a gente ainda tem mais. Que bom, viu? Então vamos lá, vamos estudar os eventos da quinta-feira. Olha, preste bem atenção no que aconteceu na quinta-feira da Paixão, tá bom? Então nós vamos utilizar aqui mais Mateus, viu? Mas eu vou utilizar os 4 evangelhos e analisando cada um, isso eu já fiz, tá bom? Mas nós vamos, na questão de leitura, para ganhar tempo, nós vamos estar mais abordando o Evangelho de Mateus. Então leia para mim aí, não leia para mim, mas abram aí as suas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus 26, vamos primeiramente ver o primeiro evento aí, né, da quinta-feira. Isabel gritou, os discípulos iriam se escandalizar. Isso também, muito bem. Os discípulos se escandalizam aí. Então, veja aí. E é interessante aqui uma coisa, deixa eu só enfatizar uma coisa para os amados irmãos. Lembra que no primeiro dia eu falei que o dia para os judeus é diferente para nós? O dia para os judeus, por exemplo, a quinta-feira começava de que hora? Então, uma pergunta aí. A quinta-feira começava que hora? Hoje nós estamos aqui. Hoje, nesse momento, é 8h02. Para nós é quinta-feira. Para os judeus seria que dia? Então, não é possível que as mulheres vão acertar de novo aí. 10 horas botaram. 10 horas colocaram. 6. David colocou 6. David colocou 6. Muito bem. Então, David salvou a pátria dos homens, viu? Muito bem. Então, para os judeus, o dia começava a partir das 6 horas da noite, por exemplo. Então, hoje nós estaríamos que dia? Para sexta-feira. Quem respondeu? Vitória, olha aí, Vitória. Nádia, né? Então, muito bem. Então, seria já na sexta. Então, é importante, por quê? Porque hoje eu estava estudando e alguns autores, ele colocam alguns eventos, colocam os eventos na quinta. Particularmente, eu creio que esses eventos, que eu não vou mencionar aqui, mas vai ser mencionado amanhã, alguns colocam na quinta. Até a Bíblia de Harry aqui, no seu esboço, ele vai colocar alguns eventos aqui na quinta, que eu particularmente, eu creio que esses eventos já foi na sexta. E depois eu vou explicar porque esses eventos, para mim, já foi na sexta-feira, tá bom? Então, veja aí, na quinta-feira, nós temos a plena certeza que foi na quinta que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. Então, veja aí, Mateus 26, do 17 em diante. Olha o que diz, Mateus 16, vamos ler do 17 ao 25. No primeiro dia dos pães asmo, que era... 16. 26. Mateus 26, 17, viu? Mateus 26, 17. Então, no primeiro dia dos pães asmo, que era justamente, que incluía a festa da Páscoa, tá bom? E a Páscoa durava cerca de 8 dias, mais ou menos, a festa da Páscoa. E no final, aí tinha também a festa dos pães asmos, que estava tudo aí, incluído aí. Então, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à aldeia, ide à cidade, ter com certo homem, dize-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegado a tarde, veja aqui que já está a tarde, viu? Chegado a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus disse isso quando ele está comendo a Páscoa, viu? E eles, muitíssimo contristado,
começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu disseste. Então aqui nós vemos aqui a preparação da Páscoa. Jesus instrui os discípulos, tá bom? Acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo, que era uma sala, aonde ele e os seus discípulos estariam ali para comer a Páscoa. E eles já estavam ali agora sentados, comendo a Páscoa. E um dos doze foi indicado ali por Jesus que o trairia. Veja no versículo 25, então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Então Jesus anuncia aqui a traição. Então a traição é importante, irmão. Eu queria meditar um pouco sobre esse anúncio de Jesus à traição. Lembra que fazia quanto tempo que Judas estava com Jesus? É uma pergunta. Havia quanto tempo que Judas estava com Jesus? Responderam aí? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quem respondeu? Quem? Isabela. Isabela, paz às irmãs hoje. Então, 3 anos, muito bem, olha, fazia 3 anos que Judas estava com Jesus. E é interessante que quando o Senhor disse: olha, um de vocês irá me trair, o que me chama a atenção, sinceramente, é que os discípulos não perceberam que se tratava de Judas. Não perceberam, não notaram a diferença, tá bom? A diferença de atitude na forma de Jesus tratar Judas. O que mostra claramente a paciência e o amor do nosso Senhor. Eu sempre digo para a igreja: meus irmãos, Deus precisa trabalhar no meu coração e nos nossos corações, porque se eu fosse Jesus, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu acho que eu já tinha dado as contas dos discípulos logo nos primeiros dias. Mas você percebe que Jesus não tratava Judas, mesmo ele sabendo que Judas o trairia, mas Jesus não tratava Judas diferente dos outros. Isso demonstra amor e paciência do nosso Senhor. Foi durante o jantar de Páscoa, quando já estavam comendo, que Jesus anunciou a presença do traidor. Os discípulos olharam um para o outro, tentando imaginar quem seria o traidor. Ficaram tudo preocupados e começaram a perguntar: será que sou eu, Senhor? E a construção dessa frase indica que esperavam uma resposta negativa. Não. Judas estava reclinado, olha, preste bem atenção. Judas ocupava o lugar realmente esquerdo de Jesus, ocupando o lugar de honra do banquete, viu? Do banquete. Por esta razão, eu creio, e muitos comentaristas também, que a posição de Judas, no lugar de destaque, fez com que os discípulos tivessem uma grande discussão. E essa discussão está registrada lá em Lucas, capítulo 22. Vamos ver que discussão nesse momento tiveram. Olha, preste bem atenção. Jesus está para ser morto. Ele avisa os seus discípulos que vai ser morto. Vai ser traído. Vai passar pelo pelo sofrimento. E agora, os discípulos estão sentados comendo. E o que é que acontece? Eles começam a discutir um com os outros. Provavelmente devido à posição que Judas
ocupava ali, realmente à esquerda de Jesus, no lado esquerdo de Jesus, que era um lugar de honra. E olha o que diz Lucas 22, 24 ao 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Qual era a discussão? Quem é o maior? Quem é o mais importante? E isso eles já vinham fazendo fazia tempo. Até o ponto de um dia, Tiago e João pedirem a sua mãe para pedir a Jesus que ele no reino colocasse os seus 2 filhos para sentar onde? Do lado de Jesus. E quando viram que Judas estava ali ao lado de Jesus, creio eu e alguns comentaristas que foi nessa hora que aconteceu essa discussão. Eles queriam saber quem era o mais importante, quem era o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E assim ele vai falar, mas veja aí a dificuldade, amados irmãos, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso aí no lavar os pés, que está dentro desse mesmo contexto aí. Mas por Judas estar ocupando um lugar de destaque, os discípulos estão realmente não preocupados com Jesus, não preocupados com a morte de Jesus, mas estão preocupados com posições. Deixa eu só abrir um parênteses. Parece, meus amados irmãos, parece que me faz entender que o Brasil está passando por uma situação dessa. O Brasil está em um estado de alerta, pessoas sendo mortas, pessoas tendo suas vidas ceifadas, mas parece que os políticos estão brigando, pensando somente neles, pensando somente em sua posição, somente nas eleições. Isso é triste. Mas Jesus já tinha dito para os discípulos, olha, no mundo é que se pensa assim, mas nós, meus amados irmãos, somos diferentes. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, nós somos diferentes. Não cabe em nós estar na igreja buscando posição, querer ser mais do que outros, porque isso foge dos princípios do reino de Deus, Enquanto do outro lado estava à direita de Jesus quem? O discípulo amado. Quem era o discípulo que estava à direita de Jesus? Outra pergunta aí. Quem era o discípulo que estava à direita de Jesus? Tá bom? E eu vou ler aí. Se não responder logo, eu vou responder. Mas qual era o discípulo que estava Pedro, à direita de Jesus? Pedro? Não era Pedro. Certo? Apesar que Pedro sempre estava lá, mas era perto de Jesus, mas dessa vez não era Pedro. Era o discípulo amado. Ele estava à direita de João. Jesus. Sim, João. Quem respondeu? Patrícia, rapaz, as mulheres aí, viu? Então, muito bem. Gil disse que é porque tem mais mulheres do que homens. Sim, Gil está dizendo que tem mais mulheres do que homens. Tá certo. Mas olha, então, era João, discípulo amado. Ele estava aí, ó, diz no versículo do 13 ao 23. Ora, estava ali conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E aí João não quis mencionar que era o seu nome, mas entendemos e o texto nos mostra depois, mais na frente, que era João. Pode dizer a pergunta? Pastor, em Lucas 22, 32 fala, quando te converteres, se trata da descida do Espírito Santo? Lucas 22, 32. Quer que eu leia aqui? Vamos fazer o seguinte, anota essa pergunta aí, e aí depois eu posso, anota essa pergunta, Tá aqui já. viu? E eu vou depois responder, tá bom? Então, veja aí que João estava reclinado ao peito de Jesus, junto deles, tá bom? E
Jesus anuncia que aquele que estava mergulhando realmente o pão com ele no vinho que iria trair. Então veja aí que os discípulos estão ali e esse gesto, meu amado irmão, de mergulhar no prato de ervas amarga o pão, era um gesto de amizade. Também o Isbe diz que comer o pão, dar o pão, né, como Jesus deu, e Judas o aceitou, simbolizava também que era uma questão de gentileza e de hospitalidade. Para Judas era traição, para Jesus era de gentileza, né? Realmente receber de Jesus o pão. Então, é nesse contexto aqui, eu gostaria de chamar a atenção que na questão da traição de Judas, falamos um pouco ontem, mas eu queria só repetir, tá bom? Na questão da traição de Judas, aonde também a Bíblia diz que já iria trair Jesus, porque isso fazia parte de uma profecia. Então, eu quero dizer que o texto de Mateus 26, 24 apresenta tanto um aspecto divino quanto um aspecto humano desse acontecimento. Do ponto de vista divino, preste bem essa atenção, do ponto de vista divino, a traição de Judas foi prenunciada nas Escrituras e fazia parte do plano de Deus. Até nós falamos ontem. Mas do ponto de vista humano, porém, Judas foi culpado de um crime absolutamente responsável pelo que ele fez. Então não há nenhum conflito, eu não vejo nenhum conflito entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Alguns querem fazer isso e sempre eu digo, muito cuidado quando se estuda a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque se você estudar só a soberania de Deus e anular a responsabilidade humana, que o homem não é responsável pelos seus atos, você acaba caindo em uma heresia. Da mesma forma, quando você estuda somente a responsabilidade humana e esquece que Deus é soberano, que Ele que determina as coisas, você também cria outra heresia. O mais fácil fazer e o mais coerente é entender que existe a responsabilidade, existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana, tá bom? Não há conflitos entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mesmo que não possamos compreender como trabalham juntas para cumprir a vontade de Deus. Depois que Judas tomou um pedaço de pão, Satanás entrou nele, João disse, viu? João 13, 27 diz que Satanás entrou nele e em seguida o traidor saiu para cumprir a promessa que havia feito aos líderes religiosos. Lembra que na segunda-feira, na quarta-feira, ele já tinha combinado com os líderes por quanto venderia Jesus, que ajudaria eles a capturar Jesus. E foi justamente na quinta-feira, quando estavam comendo a Páscoa, que ele sai dali e vai até os líderes religiosos e combina com ele, tá bom? Em trair Jesus. Agora, veja em Mateus 26, Mateus 26, versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, depois que Judas deixou o salão,
Jesus aqui instituiu algo novo, que foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Jesus realizou e deu instrução sobre a ceia. Tomou 2 elementos do jantar de Páscoa. O pão asmo, que é o pão sem fermento, e o cálice com o suco da videira. Tá bom? E usou para representar a sua morte. O pão repartido representava o seu corpo, que seria entregue pelos pecados do mundo, e o fruto da videira, o suco da uva, representaria o seu sangue, que deveria ser derramado para remissão dos pecados. Então, Jesus aqui, ele institui a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo diz que nós realizamos a ceia do Senhor até a volta de Cristo Jesus. A ceia do Senhor nos lembra do arrebatamento. A ceia nos faz lembrar deste acontecimento glorioso que acontecerá neste mundo. E a ordem do Senhor é que nós deveríamos realizar a ceia até a volta dele. Até a volta dele. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu sei que meus irmãos não têm dúvida. A Páscoa, para os judeus, apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Por isso que quando João viu Jesus, em João 1, 28, 29, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa era uma festa judaica. A Páscoa não somente comemorava a libertação do Egito, como também apontava para o Cordeiro de Deus que viria morrer em seu lugar. Aí a pergunta é, para nós, crentes, nós devemos comemorar a Páscoa? A Páscoa é uma festa para nós, crentes, que fazemos parte da igreja do Senhor, comemorar a Páscoa? Não. Não é. Tá bom? Então, não é. Agora, nós aproveitamos o domingo da Páscoa, que é comemorado no mundo inteiro, para mostrar o verdadeiro sentido. Mas a ceia a Páscoa foi substituída pela ceia. Preste bem atenção nisso. A Páscoa, ela foi substituída pela ceia. O que Deus manda a gente fazer não é mais comemorar a Páscoa, mas é comemorar a ceia do Senhor. Por essa razão que nós todos os primeiros domingos do mês ceamos, porque a ceia, ela anuncia a obra que foi realizada por Cristo Jesus. Enquanto a Páscoa comemorava o Cordeiro que viria, a ceia se comemora o Cordeiro que já veio e que já morreu por nós. E a partir daquele momento, meus amados irmãos, a ceia passou a tomar o lugar da Páscoa. Tá bom? Também, na quinta-feira, enquanto Jesus estava na preparação, comendo a Páscoa com os discípulos, teve a lavagem dos pés. E eu gostaria de ler esse texto, porque somente João, capítulo 13, de todos os 4 evangelhos, só João narra esse acontecimento. Mateus não vai narrar esse acontecimento. João também não vai narrar, Marcos, nem Lucas. Somente João, capítulo 13. E eu penso que o momento que
Jesus fez isso foi no momento da discussão. Foi no momento da discussão. No momento que eles começaram a discutir quem seria o maior, quem era mais importante, aí Jesus aproveita para dar algumas lições e ele faz isso, lava os pés. Agora, deixa eu só colocar todos dentro de um contexto. Em algumas casas de Israel, eles colocavam um vaso com água na porta de entrada. Como naquela época não tinha calçamento, era realmente o barro mesmo, quando você andava muito, o que é que acontecia? Você suava os seus pés e o suor grudava com a poeira do barro. E que cor fica? Fica preto. E aí o que é que acontece? Acontece que quando você ia entrar em casa, você lavaria os pés antes de entrar em casa. Nas casas daquelas pessoas que tinham mais condições, havia um servo que tinha essa responsabilidade. Esse trabalho era um trabalho que era considerado um trabalho humilhante, um trabalho humilde. E era colocado ali aquele servo mais desprezível para ter essa profissão. E aquele servo ficava sentado, as pessoas daquela casa, os visitantes daquela casa, quando chegavam, aquele servo lavava os pés para que eles pudessem entrar na casa. O que é que aconteceu aqui? Todos os discípulos estavam com os pés sujos. E eles sabiam o que eles poderiam fazer. Mas nenhum deles quis assumir essa posição. Ninguém tomou a atitude de se colocar na frente dos demais e lavar os pés daqueles discípulos. E principalmente a gente precisa entender que naquela época não era uma mesa como essa, com cadeiras, né? Era realmente um tapete no chão, e aí os discípulos ficavam realmente... Então perceba que naquela época a mesa era diferente dos nossos dias. Era praticamente um tapete no chão, tá bom? E aí as pessoas botavam o seu braço apoiando no chão e os pés para lá, e o outro ficava aqui mais ou menos, por isso que João estava reclinado ao peito de Jesus, ficava assim, com as pernas para cá, e assim ficava ao redor. Então, todos entraram com seus pés sujos, porque ninguém teve a atitude, a humildade de lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, vendo agora, provavelmente, a discussão entre eles, que quem queria ser o maior, e aí Jesus se levanta, pega a bacia com a água e uma toalha, e Jesus passa a lavar os pés dos discípulos. O versículo-chave aí de João, penso eu que seja o versículo 17. João 13, 17. Por que eu penso que esse versículo é 17? Porque olha o que Jesus disse. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus está dizendo, olha, se vocês entendem aquilo que eu ensinei a vocês, eu vou falar, eu quero só ler aqui para motivo de introdução. Se vocês entendem o que eu falei para vocês, o que eu ensinei a vocês agora, se vocês colocarem isso em prática na vida de vocês, vocês vão ser bem-aventurados. Então, o que foi que Jesus ensinou nessa hora que João aqui escreve? Jesus ensinou sobre 3 coisas, tá bom? Sobre 3 coisas. Primeiro, Jesus vai falar sobre a humildade. Jesus vai falar sobre a humildade. Depois ele vai falar sobre a santidade. E depois ele fala sobre a fidelidade. Jesus era mestre em ensinar. Lembra que ele pegava qualquer coisa para poder ensinar verdades profundas? Então ele vai falar aqui nesse texto sobre humildade.
E é justamente o que ele faz a princípio. Ele pega a água e começa a lavar os pés daqueles discípulos. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Eu não vou ler o texto, vou somente explicar. Então ele começa a lavar os pés, demonstrando humildade. E Jesus diz, olha, para ele, olha, se eu sou o Senhor e eu fiz isso, imagine vocês. Se eu, sendo Deus perfeito, eu fiz isso, imagine vocês que são servos. Em vocês que são servos. Meus amados irmãos, é horrível, é triste, quando um ser humano que não é nada, tenta ser melhor do que outros. Agora deixa eu só dizer, o orgulho anda bem pertinho do nosso coração. Eu fico muito preocupado, nessa semana eu estava vendo um pastor, que nas mídias sociais aí, ele é muito conhecido, ele sempre está em destaque, e alguém perguntou quem ele era. Tomara que eu não diga aqui o nome dele, viu? Mas quem ele era? Aí ele disse, eu sou fulano de tal e tal, tal. Eu não sou aquela pessoa como muitas vezes as pessoas pensam que eu sou uma pessoa humilde. Eu fico preocupado. Porque alguém disse que humildade, quando você pensa que tem, você já perdeu. Quando alguém diz assim, eu sou humilde, você já perdeu. Você já deixou de ser humilde. Você quer se orgulhar da sua humildade. Tinha um aluno no seminário comigo, que estudava, e as pessoas viam que ele era muito orgulhoso, né? E as pessoas diziam que ele era orgulhoso. Ele dizia o seguinte, eu não sou orgulhoso não, eu sou humilde. E eu me orgulho da minha humildade. Olha, ele se orgulhava da humildade dele. Então, cuidado, meus amados irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós neste mundo aqui? Não somos nada. Não somos melhores do que ninguém. Não somos mais importantes do que ninguém. Se aquilo que a gente faz para Deus deve trazer glória para Ele e não para nós. Glória para Ele e não para mim, para você. E Jesus, ele faz aquilo lá, ele lava os pés dos discípulos para dar exemplo. Para dizer, assim como eu vos fiz, vocês devem fazer uns com os outros. E eles aprenderam. Pedro, quando escreve a sua carta, 1 Pedro capítulo 5, ele fala sobre isso. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Porque os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Eles aprenderam. E que nós possamos aprender também. Mesmo nós não estando lá, mas as Escrituras nos foi dada para que nós possamos aprender. Tá bom? Outra coisa que é muito interessante aí, no capítulo 13, que a gente precisa chamar a atenção, a outra lição aqui é sobre santidade. Sobre santidade. Olha, é muito importante essa lição sobre santidade. Quando Jesus vai lavar os pés, aí o que é que Pedro diz? Pedro diz, não. Comigo não. Comigo não. O Senhor não pode lavar meus pés. E aqui deixa eu ler esse versículo porque eu vou explicar para os irmãos. Veja aí no versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, vai compreender depois. Veja no versículo 8. Disse-lhe Jesus, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés,
quanto aos demais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Uma coisa importante que nós precisamos aprender aqui. Uma coisa é essa palavra aí, lavar os pés. A palavra que é traduzida lá no original, não sei se eu vou pronunciar certo, mas é niptó. Essa palavra significa lavar uma parte do corpo, como pés ou mão. Quando você lavava só uma parte do corpo, então era a palavra niptó. Então, preste bem atenção nisso daí. Então, é a mesma coisa, estamos vivendo nesse período e estamos lavando realmente muito as nossas mãos. Mas tinha outra palavra que Jesus disse aqui, olha, no versículo 10, quando Jesus disse, declarou Jesus, quem já se banhou, essa palavra aqui, se banhou, é traduzido como lou, que quer dizer lavar-se por inteiro. Lavar os pés era uma parte e se banhou, lavar por inteiro. É importante a gente fazer a distinção destas duas palavras, daquilo que Jesus estava dizendo. Quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus disse, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então ele disse, então me lava todo. Aí Jesus disse, não, quem se banhou não precisa realmente a não ser lavar os pés. A não ser lavar os pés. Então, precisamos entender essa distinção aqui, porque Jesus ele vai estar falando aqui sobre a santidade. A santidade. Por exemplo, irmão, quando um pecador ele crê no Salvador, quando nos tornamos crentes em Jesus Cristo, nós tomamos, de acordo com a lição que aprendemos no texto, nós tomamos um banho por inteiro. Não foi somente uma lavagem de pés, não, nem de mão. Jesus nos banhou com o seu sangue todo. Ficamos limpos. Os nossos pecados foram lavados, removidos e esquecidos. Há vários textos que nos mostram isso. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, Tito 3, do 3 ao 7, Apocalipse 1, 5 e Hebreus 10, 17, que diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Todavia, à medida que o crente ele vai caminhando neste mundo, é fácil ele se contaminar. Que provavelmente, quando era que os discípulos tinham tomado banho? Provavelmente, em muitas cidades grandes, havia mercados aonde você, quando vinha de viagem, ia para esses mercados e você tomava seu banho. E provavelmente desse mercado, até o cenáculo, eles tinham somente sujado os pés. E é essa ilustração que nós queremos abordar aqui. Os crentes, eles não precisam mais se banhar novamente. Quando ele caminha nesse mundo e se contamina, ele só precisa lavar os pés. Até nesse texto nos traz a lição da segurança do salvo. O salvo ele não perde salvação. Quando ele peca, o que ele precisa fazer é só confessar os seus pecados. É só confessar os seus pecados. Por isso que João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é isso que você precisa fazer. Então, crentes, quando sujarmos os nossos pés, não precisa nós tomarmos banho, a não ser somente limpar os pés. E a ilustração é, se nós já somos crente verdadeiro, se Cristo já nos lavou por completo, quando nós cometemos um pecado na caminhada desta vida, que vamos cometer muitos, vamos se sujar bastante os pés, só precisamos nos banhar os pés, confessando aquele pecado ao Senhor, e Ele vai nos limpar os nossos pés. Não precisa de um novo banho. Não precisa alguém dizer, eu já fui crente, fui banhado, me sujei, novamente eu quero me tornar crente novamente. Não existe isso.
O texto, usando essas duas palavras, nos diz. A pergunta que eu faço a você, que está me ouvindo, é: você já se lavou por completo no sangue de Cristo? Se sim, quando você se sujar, precisa lavar somente os pés. Mas, se você que está me ouvindo não lá se lavou por completo, não vai funcionar, não vai resolver somente lavar as mãos. Somente em algumas vezes suplicar o perdão de Cristo por um determinado pecado que você cometeu. Você precisa de um banho completo. De um banho completo, tá bom? E é interessante também que a palavra lá, né? Lavar, realmente, no versículo 10 aqui, quando diz, olha, declarou Jesus, quem já se banhou. A palavra se banhou aqui está no tempo, né? Perfeito, e o tempo perfeito no grego é uma ação que não precisa de repetição. Ele não diz quem já está se banhando, não, ele diz quem já se banhou, porque não precisa tomar novamente o banho. Entenda aqui, na aplicação espiritual que Jesus está dando, na aplicação espiritual, não é na questão física não, viu? Não venha dizer aqui que o pastor é sujo, que o pastor mandou tomar banho só uma vez na vida, não estou dizendo isso não, estou dizendo na questão espiritual. O tempo ali que o Senhor usou foi o tempo perfeito, que é uma ação no passado que não precisa de repetição. E ali a voz é passiva. Foi alguém, não foi ele que se banhou por si só, foi alguém que banhou ele, que lavou ele. E isso aí foi o sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Agora, se nós, é o que ele vai ensinar também, se nós cometemos pecado e não lavar os nossos pés, quais as consequências que a gente vai ter? Não é perda de salvação, que salvação não perde, mas podemos dizer que é perda de comunhão. Você passa a não ter comunhão com o Senhor. Você passa a viver uma vida, mesmo pertencendo a Ele, mas vivendo em rebeldia a Ele. Por isso, meu amado irmão, amigo, se alguém que está me ouvindo aqui, me vendo, se encontra separado, se encontra desviado, se encontra distante do Senhor, se você é crente, o que você precisa é só chegar para Jesus para Ele lavar os seus pés. Se você continua assim, você continua afastado dele. E o desviado realmente é triste. Pastor Ricardo Mateus me dizia que o desviado ele sofre mais do que o descrente. E eu creio muito nisso. Agora, se você que está me ouvindo não é crente ainda, o que você precisa fazer é se banhar no sangue de Cristo. Somente no sangue de Cristo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tem muitas coisas aqui, né? Mas nós estamos terminando, viu? Então, veja o outro assunto aí, ó. No versículo, capítulo 26, volte lá para Mateus. No capítulo 26, vamos ver o outro acontecimento aí. Mateus 26, versículo 31 até o 35. João também fala, tá bom? Lá em João 13, é a conversa com Pedro, a conversa que Jesus tem com Pedro, tá bom? Todos os 4 evangelhos falam sobre essa conversa que Jesus teve com Pedro ali durante a ceia, tá bom? Durante ali aquele momento. Então, olha que conversa ele teve com Pedro. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis. Existe uma versão que eu peguei aqui, diz o seguinte: esta noite vocês todos me abandonarão. Escandalizarei ali me abandonarão. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Que é o que acontece quando o pastor é ferido, o rebanho fica disperso. E Jesus está dizendo a ele: vocês vão me abandonar essa noite. Vocês vão me abandonar essa noite. Então, o que acontece aqui? Lembra que ele já está falando da noite. Ele está dizendo: olha, a noite vai estar vindo aí, eu creio aqui que ainda não é noite.
tá bom? Não é noite, mas realmente está ali chegando às 6 horas da quinta-feira, já para entrar na sexta-feira, tá bom? Então Jesus tem essa conversa com Pedro ali, avisando que diante dos fatos da sua prisão, o apóstolo iria negar. Não somente o apóstolo, mas todos. Mas veja no versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos, olha aqui, olha, preste bem atenção aqui, todos os discípulos disseram o mesmo, tá bom? Então é bem provável que essa declaração tenha sido feita enquanto eles se caminhavam para o jardim. Terminou a ceia, Judas já tinha ido entregar Jesus aos principais sacerdotes, né? E aí, provavelmente, enquanto eles estão caminhando para o jardim, ali Jesus fala aquilo dali. Então, nós muitas vezes costumamos apontar para Pedro como aquele que falhou com o Senhor. Mas é importante entender o texto aí, que todos estavam envolvidos ali. Todos. Jesus disse, todos vocês. Agora, quando Pedro discordou do Senhor, foi ele que deu o primeiro passo em seu pecado de negar a Cristo. Tá bom? Pedro não estava disposto a aplicar a palavra todos a si mesmo. Em lugar de tranquilizar Pedro, o Senhor Jesus lhe deu uma advertência pessoal, dizendo a Pedro que ele negaria 3 vezes. E Pedro pensava que era melhor do que os outros. E Jesus lhe disse que seria mais covarde do que todos. Nunca bata no peito e dizendo, eu nunca vou fazer isso. Diga assim, Senhor, me ajuda a não fazer isso. Não seja como Pedro, em chegar e dizer, não, Senhor, eu não, esses pecadores aí, esses covardes, esse sem coragem, ele sim pode te abandonar. Mas eu, ainda que me seja necessário morrer pelo teu nome, mas o Senhor não vou deixar não. Faz 26 anos que eu me converti. E durante esse tempo já ouvi muitas pessoas falar como Pedro falou, batendo no peito e dizendo, nunca vou deixar o caminho do Senhor, como Ciclano e Fulano fez, e que não estão mais aqui conosco. Seja humilde, sempre diga, Senhor, me ajuda, porque eu sou falho. Senhor, me dá a tua graça de suportar as tentações, as dificuldades da vida, porque eu sou fraco. Eu sou fraco. Nunca venha agir como Pedro agiu. Como Pedro agiu. E ali Jesus foi duro com ele, né? Duro mesmo com ele, dizendo a ele que ele negaria 3 vezes. 3 vezes. Qual foi a reação de Pedro? Foi negar as palavras de Cristo ainda mais fervorosamente. E não somente ele, mas diz lá o texto, que também os discípulos, né? Veja no versículo 35, quando diz, ainda que seja-me necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo. Tá bom? Então, aqui na quinta-feira ainda, eu penso que ainda está sendo a quinta-feira, já está se aproximando da sexta-feira. Jesus conversa com Pedro, Pedro tem essa reação. Pedro era assim, quando não era 8, era 80. Eu ouvi uma mensagem, vai fazer acho que 25 anos que eu ouvi essa mensagem, de um professor meu, mas ele estava pregando em Igapó, onde eu me congregava, pastor Atos, ele pregando sobre a vida de Pedro quando não era 8, era 80, né?
Quando acertava, de uma hora para outra errava, né? Ia aos extremos, na verdade ele ia aos extremos. Então, nós percebemos aqui que isso ainda está sendo na quinta-feira. Agora, tem outro acontecimento na quinta, que João ele vai fazer, vai narrar esse acontecimento na quinta em 4 capítulos, usando o capítulo 14, 15, 16 e 17. Capítulo 13, quando Jesus diz que vai morrer, quando Jesus diz que os discípulos vão negar ele, começa a haver uma perturbação no coração dos discípulos. Começa uma angústia a tomar de conta dos discípulos. Começa a ficha a cair. E aí eles estão perturbados. Aí Jesus agora aproveita o tempo para trazer palavras de consolo para os discípulos. Palavra de consolo. Veja como é que começa João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não deixe que aquilo que eu falei para vocês perturbe o coração de vocês. Continue crendo em Deus, continue crendo em mim. E aí ele vai falar do céu, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai falar da vinda do Espírito Santo para estar com ele. E Jesus termina ali aquela sessão de consolo aos discípulos, termina orando em favor dos seus discípulos. João 14. João 17, de 1 ao 26, Jesus termina ali, naquelas palavras de conforto, orando em favor dos seus discípulos. Então, amados, aí termina a quinta-feira. Algumas pessoas colocam, como eu disse, alguns colocam Jesus no jardim do Getsemane na quinta-feira. Outros colocam também que Jesus foi preso lá no Getsemane também na quinta-feira. Eu provavelmente tenho minhas dificuldades, porque já estava realmente à noite quando isso acontece, e aí provavelmente já era a sexta-feira, não era a quinta-feira, tá bom? Mas também não vou discordar, não vou brigar. Se alguém quer colocar Jesus no Getsemane está orando, como também Jesus sendo preso na quinta-feira. Mas eu particularmente, eu gosto de colocar esses dois eventos para a sexta-feira da Paixão. Tá bom? Na sexta-feira. Então, amanhã, olha, não percam. Amanhã não percam. Amanhã nós vamos estudar os eventos da sexta-feira. Mas hoje, irmãos, teve muitas lições para a nossa vida. Não esqueça de ser humilde. Não esqueça de viver uma vida em santidade. Não esqueça que você foi salvo por Cristo Jesus. E que nós devemos, eu não enfatizei lá, mas o texto também enfatiza em João 3, outra lição, não esqueça de ser fiel ao Senhor. Um servo teu. Nós vamos cantar depois esse hino, viu, Lídia? Um servo teu, não esqueça. E também não esqueça de bater no peito e dizer, nunca vai acontecer isso comigo. Suplica a Deus a graça. Peça a Deus o seu favor. Que Deus abençoe grandemente a vida de